Estamos recebendo aqui o nosso grande Jamil Chad, um dos maiores correspondentes, talvez o maior correspondente que nós temos aí no Brasil. Jamil, como vai você? Ótimo dia, Jamil. Datena, bom dia, Agostinho, bom dia a todos. Grande prazer estar aqui com vocês. Sempre. Olha, toda hora eu tô vendo, primeiro que tem um cara que é o novo Nostradamus aí, sei lá de onde é o cara. Diz que o cara adivinha guerra, já adivinha um monte de coisa, diz que a Terceira Guerra Mundial tá para começar. Não precisa ser muito Nostradamus para adivinhar a Guerra Mundial, porque o que nós estamos vendo de notícia aí é uma instabilidade enorme entre a Rússia e o resto do mundo com apoio da China, daquele coreano do norte maluco, solta foguete toda hora, acho que soltou um foguete transcontinental outro dia, entendeu? Então, qualquer hora, a hora pega, qualquer hora o bicho pega feio, mas pode cair no colo do Lula, de repente, com a China, a mediação desse embate da Ucrânia, porque acho que nem o Putin quer mais guerra, porque ele está desgastado pra caramba. Hein, Jamil? Olha, Datena, essa é a grande pergunta, porque de fato você tem uma situação de uma exaustão muito grande da economia europeia, da economia mundial, mas também, claro, da economia russa, que vive sanções internacionais nos últimos meses. É verdade que a China não impõe sanções, nós não estamos impondo sanção aos russos, mas a verdade é que em termos de isolamento não ficou muito fácil, vamos colocar de uma forma assim bastante diplomática, mas não ficou nada fácil a vida de Vladimir Putin. A questão, e esse é o ponto fundamental, é que Putin achou que nessa invasão, primeiro, o Ocidente não estaria tão unido, e dois, ninguém sairia ao resgate da Ucrânia. Não foi isso que aconteceu. A OTAN se mostrou extremamente unida e mais de 100 bilhões de dólares em armas já foram despejados na Ucrânia. O resultado disso, uma guerra que não dá sinal, nem de um lado nem do outro, de um vencedor. Esse impasse pode ser uma oportunidade para uma negociação de paz, mas, Datena, pode ser um risco gigantesco, obviamente, de algo diferente. Algo diferente, obviamente, nós estamos falando aqui de algum tipo de bomba nova ou algum tipo de uso de um armamento estratégico que possa, obviamente, fazer tudo isso transbordar e sair só do território ucraniano. E esse é o grande perigo. O que é que vai acontecer em termos de mediação a partir de agora? O governo chinês vai agora, no fim de semana, na verdade, segunda-feira, Xi Jinping vai para Moscou pela primeira vez. Essa viagem, obviamente, vai ser acompanhada de muito perto, Datena, pelos americanos, pelos europeus, pelo mundo inteiro, né? Afinal de contas, Xi Jinping vai lá vender armas ou vai dizer para Putin, chegou a hora de negociar, porque não dá mais, né? Agora, logo depois, o que acontece? O presidente Lula desembarca em Pequim, também com a ideia de criar canais de comunicação. Agora, o Brasil sabe, eu estava conversando justamente com membros da diplomacia brasileira, o Brasil sabe muito bem que há uma diferença muito grande entre o poder de persuasão do Xi Jinping e o poder que o Brasil tem de colocar fim a essa guerra. Não vai ser do Brasil a iniciativa sozinho para colocar o fim nessa guerra. Vai ter de contar sim com os chineses e vamos ver de que forma isso pode ganhar vamos dizer assim, um caminho novo diplomático. A verdade é que hoje, para a China, não interessa uma guerra que desestabiliza os mercados justamente quando ela começa a ganhar, em várias áreas, já supera até mesmo a economia americana. Olha, eu fiquei na dúvida, sinceramente eu fiquei na dúvida se o chinês ia lá e falar assim, ô Putin, vamos atacar esses caras aí, ou se ele ia falar assim, sai da Ucrânia e acaba com esse negócio. Sinceramente eu fiquei na dúvida, e você pode esperar tudo aí, principalmente porque esses caras parecem que estão querendo se livrar da crise. Nada melhor do que se livrar de uma crise de bancos, por exemplo, uma crise seríssima, não sei como é que está a questão da crise dos bancos, você pode falar, mesmo porque você tem pouco tempo, que o Jamil tem agendas que daqui a pouco. Mas como é que está a crise dos bancos, né, que está afetando o mundo inteiro, o Credit Suisse também quebrou, o governo suíço disse que ia botar uma grana em cima dele e daí por diante. Como é que está essa crise dos bancos? E esses caras, para amenizar a crise interna, para arrumar uma guerrinha, não custa nada, né? Porque você pega o New York Times, a maioria das notícias deixou de ser sobre a guerra
e passou a ser sobre bancos quebrando. Isso não interessa para o Biden, que me parece uma liderança fraca também. O Biden não é uma liderança que se espera de um presidente dos Estados Unidos. Então eu não sei onde é que essa história vai parar. A crise dos bancos, que pode afetar diretamente o Brasil, que é um país que já está quebrado, dentro da economia quebrada, sem banco emprestando, aí a situação fica cada vez pior. Pois não, Jamil? Datena, você tem toda a razão, porque olha, vamos colocar num contexto um pouco maior, a crise da Covid, depois a crise da guerra e agora uma crise financeira. É uma tempestade perfeita para um mundo que obviamente procura algum tipo de caminho. A crise na Covid, e que gerou um tombo enorme na economia mundial, não foi uma crise de liquidez, não faltou dinheiro na Covid. Faltou emprego, faltou vacina, respirador, etc. Mas o que aconteceu? Os bancos estiveram relativamente tranquilos durante a pandemia. Mas depois disso veio a crise gerada pela guerra, que foi a crise que gerou inflação e, obviamente, escassez, inclusive de energia, aqui na Europa, por exemplo. E agora a crise financeira, e aí sim de liquidez, de falta de empréstimo. Olha, Datena, é complicado a gente poder imaginar um mundo mais complexo do que esse. Por isso que resgatar banco passou a ser a tempestade perfeita, né? Exato. A tempestade perfeita. Covid, agora, invasão da Ucrânia, de repente vira uma guerra de... Essa é uma guerra que afeta a Europa inteira, já diretamente. Afeta o mundo inteiro. Porque a Ucrânia é grande produtora de grãos. O mundo inteiro está no meio desse balaio. Para encerrar, Jamil, o Brasil ficou fora do contexto mundial por causa das brigas que o Bolsonaro arrumava todo dia. E agora, de repente, a gente tem uma comissão de trabalhadores que vai até a ONU para pedir apoio contra trabalho escravo. Se a gente é mal visto fora do país, depois dessa reunião, porque os caras adoram generalizar. Tem uma vaca louca aqui, os caras já mandam para o Canadá e fica paralisada a exportação de carne para a China, que é o nosso maior comprador, durante um mês e meio, perdendo bilhões de reais aí. Então, olha, todo mundo está trabalhando de uma maneira escrava no Brasil. Não é isso, mas é um absurdo em pleno século XXI você ter trabalho escravo em vinho, ou arrozal, ou no raio que o parto. É um absurdo. Isso pega mal para o produto brasileiro que é vendido aí fora, né? De uma forma geral. Certamente, Datena, acho que você colocou de uma forma muito correta. Não dá para generalizar, não dá para você punir a economia inteira ou toda a exportação brasileira por conta de um setor ou de um subsetor dentro de um outro setor. Não dá para fazer isso. Agora, o que foi muito interessante, é a gente pensar que essa produção brasileira, na maioria das vezes em commodities, ela abastece o mercado mundial. Aí a pergunta não é só para aquele produtor, aquele dono daquela fazenda no interior do país ou para qualquer outro tipo de empresário local que está explorando mão de obra escrava no Brasil. Também a pergunta para as multinacionais. De quem é que vocês estão comprando? Vocês estão controlando de onde vem o que é comprado? Então, é uma responsabilidade também dessas cadeias globais de produção. Se um dia uma multinacional disser para aquele produtor não compro mais de você enquanto você tiver escravos na sua fazenda, adivinha o que vai acontecer, Datena? Ele vai mudar. Ele não tem dúvida, ele não vai querer perder um comprador de uma multinacional suíça ou de qualquer outro lugar do mundo. Então, essas multinacionais têm sim responsabilidade também em pressionar para que haja, obviamente, um tratamento adequado desses trabalhadores. Caso contrário, às vezes eu hesito em usar essa palavra, mas nesse contexto a gente pode falar, é muita hipocrisia, né? Você aparecer aqui, não essas entidades, mas essas empresas falar, nós cumprimos todas as regras, os nossos trabalhadores são muito bem tratados. Mas eu compro açúcar de uma empresa que, de tempos em tempos, é multada por trabalho escravo ou qualquer outro produto. É muita hipocrisia, né? O seu destaque lá no UOL da sua coluna, China monta operação sedução para receber Lula. É isso, não?
É o destaque da sua coluna do UOL. Na verdade, o que os chineses viram lá nos Estados Unidos, naquela viagem a Washington, é que a recepção foi muito modesta, né? Nada de jantares, nenhuma recepção, nenhum tipo de almoço para o Lula, nenhuma coletiva de imprensa conjunta foi feita. E agora os chineses, a partir da semana que vem, você vai ver, Datena, vão montar uma verdadeira operação com muito simbolismo, com muitos, como foi me dito por um embaixador, com cenários cinematográficos, enfim, vão mostrar o que, olha, vocês, se optarem por nós como parceiros, terão outro tratamento. Alguns dos temas aqui, rapidinho, uma delas é a possibilidade de que os chineses assumam os espólios das fábricas da Ford abandonadas pela empresa americana no Brasil. Ford que foi embora em 2021. Essa é uma possibilidade real de uma negociação que está acontecendo, que pode ser anunciada durante a visita do presidente Lula. É simbólico, muito simbólico isso, né, Datena? Que os chineses assumam as fábricas de uma empresa americana no Brasil, uma empresa americana que saiu. Mas isso não é só essa questão. Nós temos aí a questão de um fundo climático entre Brasil e China, também a questão do 5G e semicondutores, o combate à fome, que pode ser estabelecido um acordo entre Brasil e China também para combater a fome. Tem muito assunto, inclusive o lançamento de um novo satélite com radares entre Brasil e China. Enfim, é uma viagem cheia de conteúdo. Vamos ver até que ponto essa agenda também é equilibrada e não só apenas de interesse chinês. Civilização mais antiga do mundo, a chinesa, ela é perita em fazer guerra, mas é perita em receber também, né? Agora, o que fizeram com o Brasil nos Estados Unidos foi uma falta de cortesia da primeira-dama americana, que foi até o Oscar, mas se recusou a receber a primeira-dama brasileira, a Janja. Uma piada isso aí, um absurdo, uma descortesia, falta de educação. O Biden ofereceu 50 milhões para a gente proteger a Amazônia. Está de sacanagem comigo, 50 milhões de dólares, né? Então é claro que o chinês vai fazer o contrário. E olha, a China durante muito tempo teve trabalho escravo, explorada por Nike, certamente, por essas grandes, Puma, Porsche, por grandes companhias, desde vidro de remédio até carro de alta qualidade. O que aconteceu? Os chineses aprenderam a fazer e começaram a fazer melhor do que eles faziam para essas marcas. E se tornaram uma potência que hoje bate de frente com os Estados Unidos e periga até ganhar em alguns setores. O setor de tecnologia chinesa é altamente produtivo. E ainda não sei como é que eles fazem, que eles conseguem empregar uma mão de obra que tem 1 bilhão e 600 milhões de chineses. Tem tecnologia, mas conseguem empregar a maioria dos trabalhadores chineses. Então, por exemplo, acho que a fábrica de Camaçari já foi assumida, lá na Bahia, já foi assumida pela China, né? Tinha uma fábrica só no Brasil que estava operando, que quando você precisava de uma peça, eu sei porque eu tinha um carro da Ford, precisava de uma peça, tinha que ir lá na Bahia para, de repente, os caras mandarem a peça da Ford. Foi embora e, de repente, assumiu o espólio da Ford no Brasil, não é pouca coisa. E o carro chinês está ficando cada vez melhor. Esse é o grande detalhe. Meu amigo